Fala pessoal, tudo bem? Jonathan aqui, trazendo mais uma aulinha aí do PreparaEng. Agora, dessa vez, um conteúdo de física, cujo tema, vai versar sobre diagrama de corpo livre. Trazendo aqui a parte 1, A parte 2 vai se concentrar especialmente em falar sobre o diagrama de corpo livre, o método, de criação do diagrama de corpo livre, especialmente ali, para plano inclinado, que tem uma certa diferenciação. Então aqui a gente vai trabalhar somente, com um bloco aí num sistema plano, tá certo? Sem estar em um plano inclinado. Então, essa aula faz parte, mais uma aula de introdução à dinâmica. E para que a gente possa, começar aqui propriamente dito a falar desse assunto, dar um contexto, para a utilização do diagrama de corpo livre, vamos entender, o que é a dinâmica. Anteriormente, falando de MRU, MRUV, entre outras coisas, a gente tratava, da área da mecânica, E aqui agora vamos entender o que a dinâmica vai trabalhar. Bom, a dinâmica é a área da física que estuda os movimentos, assim como a mecânica fazia, A gente via lá que estudava a movimentação, o espaço, a velocidade, a aceleração de determinado corpo ou corpos, Só que aqui na dinâmica, de forma diferente de como a gente tratava na mecânica, ela vai se preocupar em entender e também descrever os fatores, Que o quê? Que produzem o movimento e que também os modificam, Lá na mecânica, a gente não se preocupava de como que o movimento era produzido ou o que fazia, com que o sistema se modificasse. Aqui agora na dinâmica, a gente vai entender justamente estes fatores, tá certo? Então, aqui, devido a essa tratativa, essa metodologia de estudo da área da dinâmica, surgem conceitos importantes, como a força, que vai ser responsável por ter uma aceleração aqui no corpo, que vai ser a fonte, digamos assim, a própria aceleração, que vai ser decorrência da existência de uma força ou de uma força resultante sobre um determinado corpo, e também, algumas leis aqui que vão reger este nosso movimento, ok? Para falar aqui na parte dinâmica, a gente tem o nosso cientista aqui muito conhecido e que vamos falar muito ao longo de toda a dinâmica, com certeza, que é Isaac Newton, Que tem aí as suas três leis, as três leis de Newton, que vão ser extremamente importantes para a gente entender, um pouco mais sobre a dinâmica. Aqui, mais especificamente, a gente vai falar sobre a segunda lei, a lei das forças resultantes, tá certo? E também, Galileu Galilei, que é um dos responsáveis, por trazer o princípio da independência dos movimentos, A gente vê isso ali quando a gente está estudando mecânica e a gente fala de lançamento oblíquo, A gente vê que tem uma composição do movimento retilíneo uniforme na horizontal com o movimento retilíneo uniformemente variado na vertical, E a gente justamente traz esses movimentos de forma independente, ok? Então, dando continuidade aqui, vista a parte da definição, da dinâmica e do que vai estudar essa área da física, a gente fala agora do diagrama do corpo livre. E para que a gente possa, então, propriamente dito, analisar as forças que agem sobre dado corpo ou dados corpos, a gente precisa montar esse chamado diagrama de corpo livre. E que também é chamado de diagrama de forças, E o que consta nesse diagrama? Por que ele é tão importante? Bom, nele a gente vai colocar todas as forças atuantes, em um dado corpo, representando este corpo por um ponto material, ok? Então aqui, só para a gente ter mais ou menos uma noção, aqui a gente tem um sistema, que tem dois blocos que estão unidos por essa corda, e aqui essa corda é puxada, por uma força F para a direita, tá certo? Então aqui, se a gente for analisar, aqui a gente tem diversas forças atuando nesse corpo, Bom, por ter massa, vai ter uma força-peso, que é sempre aponta, verticalmente para baixo, na direção do centro da Terra. Como esse bloco aqui está apoiado sobre uma superfície, tem o surgimento, de uma força de reação normal. E como ele está sendo puxado aqui por um fio, tem uma força de tração que é sempre, na direção para fora do corpo, tá certo? E a mesma lógica se aplica aqui para o bloco B, ok? E esse bloco B ainda tem, uma força F que está puxando ele para a direita, tá certo? Então agora a gente vai entender
algumas questões quanto qual é a importância disso, né? Por que a gente precisa fazer isso? Bom, com base no diagrama de corpo livre que a gente constrói, a gente consegue determinar a força resultante sobre o determinado corpo, né? E com isso, sob a ótica da segunda lei de Newton, que versa justamente sobre a força resultante de um determinado bloco, a gente determina, né, a aceleração deste bloco, certo? E essa abordagem ela é importante para um bloco isolado ou mesmo para um sistema de blocos, tá certo? Então, muito importante isso. E a seguir, né, a gente vai ver algumas situações, né, da sua importância e como proceder, né, alguns passos de como montar o diagrama de corpo livre, tá certo? Então, eu já dei um spoiler lá inicialmente, né, mas trazendo aqui o princípio da independência dos movimentos, que diz o quê? Se um corpo apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos se realiza, né? Cada um dos movimentos componentes deste movimento se realiza como se os demais não existissem. Consequentemente, o intervalo de tempo de duração do movimento relativo é independente do movimento de arrastamento. Então é isso que a gente falou lá, né? O lançamento oblíquo, por exemplo, ele tem uma composição de um MRU na direção horizontal e um MRUV na direção vertical. E como é que a gente trata isso? De forma separada, né? A gente analisa o movimento na horizontal separadamente do movimento da vertical, ok? Mas ambos existem juntos. Aqui, então, a gente traz um passo a passo de 6 passos, ok? De o que fazer, né, para montar o diagrama. Então, o primeiro passo, a gente vai designar os blocos, seja por letra, seja por número, como forma de identificação e organização na hora da gente nomear o nosso diagrama, né, para saber qual diagrama se refere a qual bloco, por exemplo, caso haja mais de um, né? O segundo passo é justamente identificar as forças que atuam no corpo. Okay? A gente vai ver todos os tipos de força que estão atuando naquele corpo, né, previamente para fazer essa identificação. O terceiro passo é montar o sistema de eixos do movimento do corpo. E para nós aqui na Física 1, né, que veremos a primeira disciplina, né, do curso de engenharia, inicialmente, né, na primeira área, a gente vai se concentrar somente no movimento, né, bidimensional, certo? Então, um sistema de eixos aí, eixo X, eixo Y, para nós é o suficiente, tá certo? O quarto passo é colocar na origem do sistema de eixos, né, representar o corpo por um ponto material. Ou seja, a gente vai colocar um ponto lá, né, na origem, no ponto 00, justamente dizendo que aquele é o nosso corpo, né? A gente, aquele corpo massivo, aquele corpo que tem dimensões, a gente representa no diagrama por um ponto material. O passo 5 é posicionar os vetores força nos eixos correspondentes. O que isso quer dizer? Bom, eu tenho ali no meu corpo, por exemplo, como a gente viu anteriormente, o peso verticalmente para baixo, a normal verticalmente para cima, força de tração horizontalmente, né, para a direita. Então, todas essas identificações de forças, né, que foram feitas aqui no passo 2 devem ser posicionadas respeitando-se, né, os vetores que descrevem essas forças que atuam no corpo, né? A gente mantém a direção, a gente mantém o sentido e a gente também mantém o módulo, né? Lembrando que aqui agora a gente está falando de vetores, tá certo? E o sexto passo é a determinação, né, justamente da equação da força resultante do corpo, onde a gente vai analisar, né, tanto no eixo X quanto no eixo Y, qual que é a força resultante, tá certo? Então, dito esses 6 passos, a gente parte então, né, para realmente um exemplo, para a gente mostrar como que isso funciona na prática. Bom, trouxe aqui de novo, né, o nosso sistema, porém com uma pequena alteraçãozinha, né? Aqui a gente diz que o bloco A possui atrito, tá certo? Então aqui a gente tem o mesmo sistema. Passo 1, identificar os blocos, a gente já fez aqui, identificação por letras, né? E o segundo passo, então, é identificar as forças de cada bloco, ou seja, as forças que atuam em cada um desses blocos. Bom, a gente já viu, corpo que tem massa sempre vai ter, né, um peso aqui verticalmente para baixo, apontando para o centro da Terra, tá certo? Como está apoiado sobre uma dada superfície, a gente tem uma força normal, né, que é verticalmente aqui para cima, tá certo? Como está sendo puxado aqui por uma corda, né, a gente tem uma força de tração saindo do corpo, a mesma coisa aqui para o corpo A, né, uma tração sempre
na direção da saída desse corpo, tá certo? E aqui a gente tem uma força de atrito que está contrária ao movimento, né? A gente tem uma força F aqui puxando os blocos para a direita, consequentemente, né, o atrito vai ser de forma no sentido contrário, né, de atuar no sentido contrário ao movimento, portanto, vai ser na mesma direção horizontal, porém no sentido apontando para a esquerda, no sentido contrário. Terceiro passo, então, é agora a gente montar os eixos do movimento do corpo. Como eu já comentei, né? A gente vai lidar com o movimento bidimensional, então basta para nós aqui, né, um sistema de eixo x e y. Aqui a gente já identificou por corpo A e aqui para o corpo B, tá certo? O passo 4 é, na origem, né, desse sistema de eixos, representar aqui um ponto material, ok? Que vai ser o quê? Referente ao corpo B e ao corpo A, né? Cada um no seu sistema de eixos, certo? O passo 5, então, é posicionar os vetores força nos eixos corretos. O que isso quer dizer? Lembra lá que a gente comentou que o peso é verticalmente para baixo? Então aqui, né, a gente vai manter a mesma direção e o mesmo sentido. A mesma coisa a gente faz com todas as outras forças aqui que estão atuando em cada um dos blocos, tá certo? Então isso é muito importante. A gente está trazendo aquela informação que estava no diagrama, aliás, que estava nos blocos, né, que ficava uma representação talvez muito poluída, porque tinha um quadrado ali representando o bloco, e aqui é apenas um pontinho, né, ficar mais fácil visualmente para que a gente possa enxergar, mas a gente tem que manter, né, a coerência, a direção e o sentido das forças, tá certo? E por fim, a gente vai determinar a força resultante no corpo, tá certo? Então, a equação, né, conforme a segunda lei de Newton, é que a força resultante é igual à massa de um determinado corpo, né, seja massa de A aqui ou massa de B, né, que só vou trocar, pode ser massa de B também, né, vezes a aceleração, tá certo? Então, vamos analisar aqui, primeiramente, o corpo A, tá? A gente viu ali o corpo A, o movimento, né, ele se dá somente na horizontal. Se eu tenho o movimento somente na horizontal, isso me indica, lógico, né, consequentemente, que não há movimento na vertical. E como não há movimento na vertical, isso nos indica o quê? Que a força resultante atuante aqui na vertical, ela é zero, certo? Porque se eu tivesse força, consequentemente eu teria aceleração, e por ter aceleração, eu teria um movimento no eixo y. Mas isso não é observado. Então, com isso, sabendo que a força resultante, né, no eixo y é a diferença entre a força normal e a força peso, e sabendo que essa força precisa ser zero, a conclusão que a gente chega é que a força normal é exatamente igual à força peso, tá certo? Analisando agora o nosso eixo x, né? Qual é a questão do nosso eixo x? Bom, qual que é a nossa força resultante? Lembrando lá do nosso bloco A, né? A gente tem uma força de tração que está para a direita, que está ligado justamente ao bloco B, né? E temos como oposição a esse movimento uma força de atrito, né? Então, sabendo que o movimento é para a direita, o que a gente considera? A gente considera positivo todas as forças que estão acompanhando o movimento, que estão favorecendo esse movimento, né? Então, por isso que a tração entra positiva aqui e a força de atrito entra negativa, justamente porque ela está contrária ao movimento, tá certo? Então, a força resultante desse bloco, na direção x, vai ser justamente a diferença da força de tração, que ele está sendo puxado, menos a força de atrito, né, que está sendo contrária ao movimento. E isso aqui, pela segunda lei de Newton, deve ser igual à massa do bloco vezes a sua aceleração, tá certo? Corpo B. A mesma lógica, né? O corpo B ele também não se movimenta verticalmente e apenas horizontalmente. Então nos indica que a força resultante aqui em y precisa ser zero, né? E aqui a gente tem que para que a força resultante seja zero, a gente precisa ter uma igualdade da força normal com a força peso, tá certo? Assim, na maioria dos casos, a força no eixo y não vai ser significativa, mas a gente não pode dizer que é sempre, ok? Na maioria dos casos que a gente vai traçar, né, não vai apresentar
direção de forças, né, resultantes no nosso eixo Y, tá certo? Mas sempre tem que se fazer essa análise, ok? E no eixo X, a gente tem duas forças que atuam sobre o bloco B. A primeira é a força F, que está puxando justamente para a direita esse nosso sistema, e a força de tração, né, que é contrária ao movimento, né, uma força que está apontando para a esquerda. Então ela entra aqui como negativa, tá certo? E a força resultante nada mais é do que a diferença entre essas duas forças, ok? E aqui, né, igual, sabendo pela segunda lei de Newton, a gente vai ter que é igual a massa desse corpo B vezes a nossa aceleração, tá certo? Não temos dados de massa, de aceleração ou mesmo outras informações que nos permitem calcular agora este exemplo, né? Mas aqui a questão do diagrama de corpo livre para justamente aqui, em determinar essas equações que nos permitem, conforme os dados que a gente tenha no problema, calcular a incógnita, né? Aquilo que está sendo solicitado para a gente, tá certo? Sabendo aqui as equações, conforme os dados a gente segue para determinar justamente aquilo que é cobrado da gente, tá certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Lembrando, né, sigam a gente aqui no Instagram. Qualquer dúvida também mandem um direct por lá ou mesmo através do nosso e-mail, tá certo? A gente está sempre disposto a responder, sempre disposto a ajudar. E é isso. Qualquer coisa, nos procurem, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.